Ângelo Bozer, aqui no canal Band News FM. Queria que você falasse primeiro sobre o resultado do primeiro tempo que o Atlético teve chances de empatar o jogo, talvez virar ali para o segundo tempo de uma forma totalmente diferente. E aqui você falasse justamente sobre o quanto essas chances perdidas interferiram no mental dessa equipe e também no resultado, na continuidade do jogo. Boa tarde. Avaliar resultado, eu acho que foi injusto. Só que o futebol não tem a questão de justiça, tem sim a eficácia. E hoje nós criamos, mesmo com todo o cenário adverso, enfrentamos uma grande equipe, que é o Cruzeiro, uma equipe que tem um poderio de investimento muito alto, jogadores de nível de seleção, certo? Seja brasileiro ou dos seus países. Enfrentamos um estádio lotado que empurrou o Cruzeiro do início ao fim, mas em momento algum a equipe abdicou da vitória. Então, como você bem frisou, poderíamos sim ter saído no primeiro tempo, mesmo com placar adverso de 2-0. Tivemos maturidade, tivemos poder de reação, construímos nossa jogada dentro da nossa ideia estratégica que nós tínhamos estudado o adversário e entendido e enxergado as fragilidades, o que era preciso fazer para poder chegar a essas conclusões. Tivemos a superioridade em finalizações, em números, do que o próprio adversário. Poderíamos muito bem ter saído em vantagem no primeiro tempo, mesmo saindo atrás de 2-0. Segundo tempo, a equipe volta com a mesma postura, mas acabamos sofrendo um gol ali e que acabou dificultando ainda mais para nós. Segundo tempo, tivemos algumas possibilidades de bola parada, algumas combinações também que nós chegamos à frente do goleiro, mais uma vez pecamos nessa eficácia, mas a equipe suportou bem, mostrou evoluções. Então é isso que a gente tem que se apegar. E falar do resultado, da minha maneira, nós merecíamos um mínimo um empate na manhã de hoje aqui contra o Cruzeiro. Então é olhar o copo meio cheio, ver as coisas que a gente tem feito de bom. Claro que as correções, independente do resultado, mesmo se a gente tivesse vencido aqui, a gente ia procurar algo para evoluir, algo para ajustar. Então é assim que a gente vai continuar trabalhando na nossa representação de terça-feira pela manhã, já estudando o nosso próximo adversário, que é o Vitória. Teremos um período de trabalho para fazer, mas a gente lamenta mais uma vez não poder contar com alguns atletas. A gente tem sofrido muito com suspensões, tem sofrido muito com lesões, e agora a gente já tem 3, 4 atletas aí suspensos para o próximo embate contra o Vitória. Mas vamos olhar sempre para dentro, buscar soluções internas, como a gente vem fazendo, para que a gente possa voltar a vencer dentro dos nossos domínios. Louze, boa tarde para você, Giovana Pires da TV Globo. Você estava falando exatamente agora sobre essa questão das suspensões, né? Muitos jogadores de fora estavam nessa partida e agora mais atletas de fora contra o Vitória. O que dá para você fazer como treinador desses atletas para que evitar que isso aconteça? Sei que a reta final do Brasileirão é complicado, vai acumulando os cartões, mas um cartão mais bom por ali, outro ali, o que dá para você fazer, passar para esses atletas para evitar isso? Olha, a gente sempre orienta, até mesmo como o árbitro interpreta o jogo, como que ele conduz o jogo, cada árbitro também tem a sua característica, então a gente passa essas informações para os atletas também. É claro que a gente orienta o cartão bobo, por reclamação ou por retardar uma jogada, e acredito que hoje a gente não sofreu esse tipo de cartão. Então, agora a gente vai analisar o jogo mais friamente para poder pontuar, mas nessa questão arbitragem eu nunca falo, não vou falar. Então, cabe a mim, o que eu consigo controlar são as cargas de treino, são aquilo que a gente precisa melhorar como equipe, fazer o Atlético sempre mais forte. Então, o que a gente controla é isso, é o nosso dia a dia. Questão de arbitragem, a gente deixa para que outros possam externar e fazer as suas situações ali de recomendações ou até mesmo de avaliações. Nós temos que continuar olhando para dentro, trabalhar bastante e buscar alternativas com essas perdas que tivemos. Então é isso que a gente vai começar a partir de amanhã, voltar o nosso foco para que a gente possa começar a formatar uma equipe, uma ideia de equipe, para que a gente consiga trabalhar ao longo desse período que teremos, para que a gente faça um grande jogo diante dos nossos torcedores, desde já convocando para que eles possam nos ajudar, como foi nos 2 jogos anteriores, que é de fundamental importância essa vitória contra o nosso próximo adversário. Bom, eu tinha até conversado com alguns jogadores no pré-jogo justamente sobre essa questão de estar ligado em 90 minutos, mais uma final desse segundo turno que o Atlético tem pela frente, e a gente acabou vendo um Cruzeiro com 3 oportunidades no primeiro tempo, fazendo 2 gols, sendo mortal. Você acha que faltou o Atlético entrar um pouco mais ligado no 220, digamos assim, na partida de hoje?
Vejo, a gente fez aquilo que a gente tinha traçado como estratégia. Lógico que o primeiro gol, logo no início da partida, dificultou um pouco. Depois acabamos sofrendo o segundo gol, numa situação que a gente teve ali uma perda de segunda bola e proporcionamos ao adversário fazer essa transição. Sabíamos que eles gostavam de fazer esse jogo de preenchimento, principalmente pelo lado oposto. Acabamos sofrendo 2-0, mas como eu frisei, a equipe não se desorganizou, mesmo com todo esse cenário adverso, de 2-0 contra, com a casa cheia, torcida a favor, e a equipe foi, colocou a bola no chão, criou as possibilidades, conseguimos o primeiro gol. Antes de fazer o primeiro gol, tínhamos possibilidade de já fazer esse primeiro, e depois a gente, como nós falamos aqui na primeira resposta, a gente poderia sair do primeiro tempo em vantagem, pelo aquilo que a gente criou. Então, vontade não faltou, entrega não faltou, disse isso a eles agora no final. O que nos faltou foi essa contundência, essa eficácia. Isso, como a gente corrige, é trabalhando. A gente tem trabalhado bastante, tem atacado bastante nesses complementos, nessas situações que a gente precisa para ser um pouco mais letal. Então, o que nos faltou na manhã de hoje foi justamente isso. Como faz para corrigir? É trabalhando. E nós vamos trabalhar bastante, como a gente vem fazendo, mas o primeiro passo é construção, é criação que a gente vem tendo, e mais uma vez tendo mais finalizações que o seu adversário. Agora é olhar para dentro, recuperar esses atletas, fazer essas 2 semanas de excelência de preparação para chegar contra o Vitória, fazer um grande jogo e assim conseguir aquilo que a gente deseja. Podemos começar agora o pessoal de Goiânia. Louser, aqui é a Natália, boa tarde para você. Eu imagino que você tenha segurado um pouco ali a substituição ainda. Só um minuto, Natália. Agora eu tô ouvindo. Pode reiniciar, Natália. Pode ir? Tá bom. Louser, boa tarde, aqui é a Natália. Acredito até que você tenha segurado um pouquinho ali a entrada do Jorginho, por conta que você só tinha mais uma parada, né? Mas assim, e ele também, nessa semana que você não teve nenhum dia com todo o time completo para treinar, teve dia que ele também não foi a campo. Mas sempre que ele entra muito bem. O Jorginho hoje, ele não recebe mais minutos em campo por opção técnica sua ou pela questão física dele? Ele já consegue ou ainda não consegue jogar 90 minutos? Olha, o Jorge, a gente tem conversado bastante com ele a respeito disso, então toda semana que abre a gente busca esse feedback desse atleta, até pela representatividade que ele tem, pela identificação que ele tem com o clube. Então é um atleta importantíssimo para as nossas pretensões. Vai ter mais uma semana aberta, 2 semanas abertas aí para a gente poder trabalhar. E hoje a gente ficou mais uma vez ali com algumas situações para mudanças. Então, como você bem frisou, a gente tinha uma parada para 2 atletas, então você tem que saber interpretar bem o jogo estava perigoso, você poderia chegar ao segundo gol para entrar de fato no jogo, isso que a gente estava tentando, mas também você não poderia ficar vulnerável para que o adversário fizesse o 4, até porque o placar de 4 para cima, ele compromete muito mais a sua semana para que você possa trazer os atletas novamente confiança. Então você tem que saber interpretar tudo que o jogo pede. É claro que você não pode em nenhum momento desequilibrar a sua equipe, desorganizar a sua equipe, então por isso que a gente teve uma pausa maior ali nessa última troca que tínhamos, e também tinha a questão de fadiga dos atletas, né? Alguns atletas já se queixando de desgaste, então você tem que ter essa interpretação, porque você tem uma pausa somente para poder fazer a troca. Então você tem naquele momento poucos segundos ali para tomar essa decisão, então a gente entendeu que ali era o momento de fazer essa troca. O Jorge entrou, contribuiu conosco mais uma vez pelo teu talento, pela tua capacidade, assim também como Emiliano, mas a gente sempre tem que olhar e como você frisou, né, Natália, nós tivemos uma semana muito difícil, uma semana de superação. Eu já visto o Luiz, que fez todo o sacrifício para poder entrar em campo, mas acabou tendo essa indisposição, perdendo essa troca logo no início. E agora já temos, né, mais dificuldades para essas 2 semanas que queremos trabalhar, a questão da suspensão desses atletas que perdemos no jogo de hoje. Mas, de novo, olhar para dentro, buscar soluções. Os problemas no futebol, eles existem diariamente, então eu gosto de olhar sempre o copo meio cheio e olhar para as soluções. Então, isso que a gente vai procurar nesse período de treinamento, buscar soluções para que a gente possa levar uma equipe muito bem preparada para esse embate que teremos contra o Vitória, para que em casa possamos voltar a vencer. Humberto, boa tarde, Caio Munif da Rádio Bandeirantes. Humberto, até pelo cenário do jogo, gol logo no início com a penalidade e as várias chances desperdiçadas pelo Atlético, esse período de 2 semanas,
o foco vai ser essa questão ofensiva? E uma outra dúvida também, em relação ao Luiz Fernando, não preocupa, né? Foi apenas uma indisposição, deve estar à disposição para o próximo jogo? Sim, a questão do Luiz foi somente a indisposição, acabou passando mal ali, devido, um atleta veio, teve essa questão de virose, então, mostrando o comprometimento, o engajamento, o respeito que tem pela instituição, procurou vir a campo para poder se sentir bem. É claro que o calor e o jogo, né, muito intenso, e acabou tendo essa baixa, mas não nos preocupa. O que vai nos preocupar justamente é a questão aí das suspensões. Então, como eu falei, vamos buscar soluções internas, assim a gente tem feito, trabalhar bastante para que a gente possa fazer uma preparação. A gente acredita muito na preparação que vem fazendo, e como você falou, então a gente tem que olhar o copo meio cheio, saindo atrás do placar de 2-0, com toda essa atmosfera desfavorável para nós, mas a equipe teve poder de reação, a equipe teve equilíbrio, a equipe teve organização, continuou se impondo em cima do adversário. É claro que alguns ajustes a gente irá fazer na questão da iniciação, ter uma fluidez mais rápida de bola, para fazer com que o adversário, quando a gente conseguir romper essa linha, a gente consiga verticalizar o jogo, para não voltar novamente para o setor, mas são processos que a gente tem que dar tempo ao tempo. É claro que a gente necessita dos resultados, trabalhar bastante essa questão da finalização, a gente já vem trabalhando, a gente tem construído, tem criado mais do que os nossos adversários, mas eu tenho certeza, dando sustentação, dando confiança aos atletas, a gente vai começar a fazer mais gols, isso vai trazer uma tranquilidade maior dentro da partida, para que você tenha um controle maior, mas também nós não vamos deixar de focar na questão defensiva, seja ela uma marcação mais firme, mais alta. Hoje nós conseguimos fazer o jogo inteiro, dificultando a iniciação do Cruzeiro. O Cruzeiro, os jogos que a gente viu ele jogar, ele não estava conseguindo os resultados, mas ele era superior aos seus adversários, principalmente na sua iniciação, na sua organização ofensiva. Hoje nós conseguimos neutralizar. Claro que os gols que a gente acabou sofrendo, o primeiro, a gente tem que rever, mas a gente não vai entrar nessa questão de arbitragem. Os outros 2 gols evitáveis, então, quando você sofre gols evitáveis, você está mais próximo da correção. Então a gente vai atacar bastante nessa questão defensiva, nessa questão ofensiva, na finalização, que a gente tem um pouco mais de eficácia na hora da conclusão, um pouco mais de tranquilidade, e nessa iniciação também, né? Nesse início de jogo com o Ronaldo, a gente tem trabalhado, conseguimos boas conexões, e é claro que a gente vai procurar fazer ainda melhor, um pouco mais de velocidade, para que a gente possa chegar no terço final do adversário mais limpo, com mais velocidade, pegando o adversário mais desprotegido, para que assim a gente consiga concluir com mais eficácia e assim conseguir os resultados de vitória. Obrigado a todos, pessoal. Obrigado.